A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso básico em teologia e nós estamos com a matéria CPO, Curso Preparatório para Obreiros. Já estamos na reta final. Os nossos alunos que fazem presencialmente, essa é a última aula neste sábado. Mas você que faz comigo à distância, nós ainda teremos algumas gravações, mas fiquem tranquilos, vocês vão conseguir alcançar e acompanhar direitinho. Já vamos, depois de sábado, entrar de férias e vamos retornar em agosto, mas fiquem tranquilos, mesmo eu postando as aulas, vocês podem ir acompanhando no tempo que vocês tiverem, porque nosso CPO, a nossa matéria básica em teologia, é uma matéria bastante sucinta, bastante prática, e nós queremos que você tenha muito prazer e valorize o esforço que estamos tendo para trazer um ensinamento muito bom e muito correto da palavra de Deus para o seu crescimento. O CPO não pode ser passado de forma corrida, ele tem que ser passado de uma maneira que você entenda e aplique aí na sua igreja, dentro do seu departamento. Hoje nós vamos falar sobre cooperadores e diáconos. Eu vou ver se eu consigo seguir até um pouco mais, falar também sobre a recepcionista e quem sabe eu consigo ainda entrar em dirigente de ciclo de oração. Caso eu não consiga, se o vídeo ficar muito longo, aí eu vou parar e vou dar continuidade em outro vídeo para não ficar tão cansativo para vocês. Mas começando, eu quero que você aproveite e pegue a sua apostila, sim, a sua apostila do CPO e acompanhe comigo. Estamos na página 25, cooperadores e diáconos. Diáconos e cooperadores compartilham de um chamado semelhante, que é servir a igreja com zelo, humildade e dedicação. Tanto o cooperador como o diácono têm esta missão de servir a igreja com zelo, humildade e dedicação. E eu coloquei aqui um versículo que eu gosto muito particularmente, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 3, versículo 9, a parte A, que diz: porque nós somos cooperadores de Deus. É isso mesmo, todos nós somos cooperadores de Deus. Não importa a sua patente, o cargo que você exerce, você é um cooperador da obra do Senhor. Na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 16, o versículo 3 diz: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Olha que lindo, hein? Um casal que trabalhava na igreja do Senhor Jesus, ali em Roma, e que eram cooperadores de Paulo. E sendo cooperadores de Paulo, eram cooperadores do Senhor Jesus. No grego, a palavra usada, no caso do diácono, em geral, a palavra usada é diáconos, que em geral significa servo, servidor ou atendente. Eu vou pedir para você aí na sua Bíblia ler em João 2, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5, e também em Mateus 22, versículo 13. Nesses dois versículos, que vai falar sobre servo e servente, em ambos esses dois lugares, a palavra grega usada ali é diáconos. Em Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao 4, a figura do diácono é associada ao cuidado prático como alguém que serve às mesas e distribui alimentos. A palavra trata esse serviço de assistência social como um importante negócio no reino de Deus. Se você não leu ainda, leia Atos capítulo 6, de 1 ao 4, onde fala sobre uma deficiência que estava acontecendo na igreja, e aí acontece uma reclamação. A igreja primitiva tinha um trabalho de assistência social, de distribuir alimento às viúvas, porém, somente as viúvas judias estavam sendo atendidas. As viúvas gregas estavam sendo esquecidas. Quando acontece a reclamação, que é levada aos apóstolos, os apóstolos dizem que é muito importante esse negócio, ou seja, de servir o alimento, de distribuir o alimento às viúvas, e que eles deveriam, então,
separar 7 homens cheios do Espírito Santo, honestos, íntegros, para fazer este tão importante negócio. Para você ver como a palavra de Deus, a igreja primitiva, ela leva a sério todo e qualquer trabalho no reino de Deus. Todos têm valor e são importantes. O ministério diaconal surgiu como resposta a uma necessidade urgente, uma crise no atendimento às viúvas pobres de origem grega que estavam sob os cuidados da igreja em Jerusalém. É importante destacar que o cooperador ou a cooperadora é apresentado à igreja, enquanto o diácono ou diaconisa é ungido para o ofício. Lá em Romanos 16:1, vai falar sobre uma outra mulher que era cooperadora. A gente leu Romanos 16:3, falando de Priscila e Áquila, que eram cooperadores, e lá em Romanos 16:1, eu vou aproveitar e ler, porque eu sei que existe algumas pessoas que não concordam com mulheres como diaconisas, mas o trabalho de diaconisa e de cooperadora é praticamente igual. A diferença é apenas que o cooperador ou cooperadora é apresentado à igreja, enquanto que o diácono ou diaconisa recebe unção, assim como em Atos 6, quando fala de ser separado, é ser ungido. Aqui em Romanos capítulo 16, versículo 1 diz: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Quando fala serve aqui, a palavra é diaconia. Lembra que nós falamos antes sobre a palavra diáconos, que é servo, servente ou servidor? A palavra usada aqui é diaconia, ou seja, a nossa irmã Febe era uma diaconisa, ela servia na igreja. Quais os requisitos indispensáveis para os que são indicados para este ministério? Olha que coisa importante. E sabe uma coisa boa que eu quero que você observe? É que lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 3, a partir do versículo 8, vai falar sobre os requisitos para um diácono. E você vai observar que os mesmos requisitos que são pedidos ao presbítero são os mesmos pedidos ao diácono. Para você ver que você não deve menosprezar a sua diaconia. Você deve valorizar, porque um diácono precisa exercer os mesmos requisitos que um presbítero. Então, não pense que só porque você é diácono, você é um coitadinho, de forma nenhuma. Novamente vou explicar o que está lá no comecinho que nós falamos. Esta é uma importante obra, é um negócio muito importante. Por isso que os requisitos para exercer esse tão importante negócio eram bem fortes. O primeiro é ter boa reputação. Devem ser pessoas de conduta exemplar, com moral ilibada e caráter irrepreensível. Sua vida deve refletir integridade, sendo reconhecidos como indivíduos honestos, éticos e comprometidos com o bem. É essencial que outras pessoas possam atestar sua idoneidade e testemunhar positivamente sobre sua conduta dentro e fora da igreja. Então, quando fala de uma boa reputação, significa que as pessoas de fora da igreja devem falar bem de você. Você deve ter um bom exemplo com o vizinho, com o parente, no trabalho, não só dentro da igreja. Não vale você ter boa reputação só dentro da igreja. A boa reputação vem também de fora da igreja. Ser cheio do Espírito Santo, não necessariamente ser batizado com o Espírito Santo, porém é preciso buscar o batismo para usufruir das habilidades que os dons espirituais proporcionam aos servos de Deus. Veja o exemplo de Estevão em Atos 6:8, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Quando eu digo não necessariamente ser batizado com o Espírito Santo,
É porque existe hoje, antigamente não muito, mas principalmente nos dias atuais, existe uma nova geração de crentes que estão descrendo do batismo. Como se fosse algo que nunca fosse acontecer com ele, porque ele já pediu, já pediu, já pediu, e parece que Deus não quer batizá-lo. Acredite, você se posicionando e buscando, o Senhor te batizará. Não tenha um coração endurecido dizendo que Deus não vai mais te batizar, que você não é digno, que você não merece. É uma promessa. E então você deve continuar persistindo na busca do batismo. E acredite, se o seu desejo é servir a Ele, com certeza Ele irá realizar o desejo do seu coração. Porque o batismo é muito importante para a obra. Veja que Estevão não apenas servia com dedicação, mas também estava cheio de graça e poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão demonstra que o verdadeiro servo de Deus, mesmo atuando em funções práticas, pode ser cheio do Espírito Santo, usado com autoridade e manifestar o poder divino em sua missão. Então, não desista do batismo. A palavra de Deus fala que nós devemos continuar persistindo, porque se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai celestial não vos dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Creia na palavra. Busque uma igreja que tem esse avivamento dentro dela. E eu tenho certeza que em breve você irá receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. E o terceiro, ser cheio de sabedoria. Este requisito é o resultado direto do seu relacionamento com o Espírito Santo. A sabedoria divina vai ajudar o diácono a rejeitar as murmurações, as fraudes, a calúnia, a traição, às quais todos nós estamos sujeitos. Se você é cheio de sabedoria e alguém vier caluniar, murmurar, querer que você entre em coisas erradas, criar partidos, traições, ser oposição na obra de Deus, querer que você faça coisas que está contrárias às escrituras, você tendo sabedoria, você não vai cair neste laço. Você será alguém que terá um relacionamento direto com o Espírito Santo e ele irá te conduzir e te dirigir. Estas qualificações podem ser somadas, estas que eu acabei de ler, àquelas listadas pelo apóstolo Paulo a Timóteo. Lembra que eu falei? Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, do versículo 8 ao 12, que são as qualificações para um diácono. Ser responsável, ser sincero, não ser inclinado ao vinho, não ser cobiçoso, de sorte da ganância, ser conservador do ministério da fé, ser portador de uma consciência limpa, ser experiente e irrepreensível, marido de uma só mulher e que ela seja crente, que governe bem os seus filhos e que governe bem a sua própria casa. Olha que forte, hein? Apenas para ser um diácono. Ou seja, sabe qual é a qualificação para ser um cooperador, um diácono e um presbítero? Ser crente, é isso mesmo, ser verdadeiramente uma nova criatura, porque todas estas qualificações são as qualificações de um verdadeiro crente, de um verdadeiro cristão que teve a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo. O serviço do diácono na atualidade. O trabalho do diácono nos dias de hoje é amplamente diversificado e essencial para o bom funcionamento da igreja. Ele pode atuar como porteiro, professor da escola bíblica dominical, recepcionista, organizador de assentos, servidor de água, auxiliar na distribuição da Santa Ceia e, em alguns casos especiais, até mesmo ser dirigente de uma congregação. É isso mesmo, um diácono pode dirigir uma congregação na função de pastor, dependendo da necessidade que houver. Muitos que iniciaram servindo com humildade e dedicação nesse ministério
demonstrando habilidade, idoneidade e amor pela obra, foram reconhecidos e elevados a funções mais elevadas, tornando-se ministros do Evangelho, como afirma a Escritura em 1 Timóteo 3:13. Porque os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos justa preeminência e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Viu só? Se você for um bom diácono, é certeza que você irá alcançar a justa preeminência para você mesmo, por causa da sua muita confiança na fé em Cristo Jesus. Você irá, sim, galgar muito mais preeminência, lugares mais altos, se você fizer o seu trabalho, desempenhar bem o seu diaconato. Até aqui tudo bem para vocês? Muito bom! Vamos agora então falar sobre a recepcionista. Isso mesmo. A recepcionista é o cartão de visitas da igreja. Olha que coisa linda! Um cartão de visita é um cartão de apresentação. Ela é a primeira pessoa a estabelecer contato com o visitante, sendo a imagem inicial da igreja para quem chega. Para o visitante, a recepcionista representa a igreja. Suas atitudes, seu atendimento, sua comunicação e a maneira como trata as pessoas tem um impacto significativo na impressão que será formada sobre a instituição, que no caso é a igreja. O que esse texto está dizendo? Que você que tem o trabalho de recepcionista na sua igreja seja extremamente agradável para com o seu visitante. Olhe nos seus olhos, sorria, aperte firme sua mão, seja extremamente receptiva à necessidade do seu visitante, ajudando a sentar-se, direcionando onde ele deve ficar, sendo uma pessoa agradável, porque se você for acolhedora na recepção, o visitante também vai se sentir acolhido pela igreja. Em resumo, a recepcionista, por meio do seu comportamento e postura, transmite uma imagem de organização da igreja. Olha como a recepcionista é importante. Só a forma como ela se comportar ao receber o visitante vai dizer: esta igreja é organizada. Estes irmãos estão preparados. Pontos importantes a serem observados. Primeiro, gentileza no atendimento. O acolhimento deve ser sempre cordial e atencioso, nada exagerado. O simples, o cordial, o atencioso. A paz do Senhor, boa noite, tudo bem? Como você se chama? Quem te convidou? Ou é a primeira vez? Sabe, coisas bastante simples, normais. Seja bem-vindo, fique à vontade, deseja alguma coisa. Segundo, aperto de mão firme, um gesto simples, mas que transmite segurança e confiança. Nada de apertar a mão das pessoas com nojo, hein? Vamos ser educados e apertar ali de forma confiante. Roupa adequada. Roupas moderadas ou uniforme são essenciais para passar uma imagem de organização e respeito. Cuidado com as suas roupas, que não sejam extravagantes, que não mostrem seu corpo, que não sejam, até a sua maquiagem, que seja uma maquiagem bastante sutil, que não venha a trazer escândalo para a sua igreja. Cuidado com os adereços, como brinco, correntes, anéis, para não ser nada exagerado. Tudo deve ser moderado. É até indicado que haja uniforme ou, quem sabe, um crachá. Mas tudo isso vai depender da organização da igreja. Muitas vezes as igrejas fazem isso em eventos. No dia a dia, não. Mas ainda assim, cuidado com as suas vestes. Sorriso no rosto. A recepcionista deve estar sempre sorrindo, transmitindo simpatia e acolhimento. Você pode pensar assim: poxa, professora, não é sempre que a gente está assim tão alegre e feliz para estar sorrindo. Mas acredite, se você está naquele dia que não é um dia bom para você, na posição de recepcionista,
Guarde os seus sentimentos. Esconda o seu problema lá no fundo do baú. Deixe ele da porta da igreja para fora, porque naquele momento você é a recepcionista e deve estar sim com um lindo sorriso no seu rosto, porque o visitante não tem nada a ver com o seu problema. O visitante não é o culpado dos seus problemas para você despejar nele os seus desagrados, né? As suas desavenças. Olhar para ele com cara fechada, abusado, como se ele tivesse culpa do que está acontecendo com você. Então, não seja aquele tipo de pessoa que desconta nos outros os seus problemas. E fica mal-humorado, fica ignorante, estourando com todo mundo. As pessoas não merecem isso, ainda mais se você está numa recepção de uma igreja, recebendo pessoas que estão visitando pela primeira vez ou pela segunda. Não importa, nem sequer os membros da igreja merecem que você despeje nele suas frustrações, seus desagrados. Postura de uma recepcionista, um recepcionista com um sorriso no rosto e sempre com simpatia e acolhimento. Disponibilidade. Estar sempre disposta a ajudar o visitante, seja oferecendo água, orientando sobre o banheiro ou emprestando uma harpa. Tudo isso requer atenção sua. Não é porque o visitante entrou, você pegou o nome dele, que você nem olha mais para ele na nave da igreja. Esteja disponível, observando, vendo se ele quer uma água, se ele precisa de uma Bíblia, precisa de uma harpa, se ele sabe onde fica o banheiro, você já pode ir orientando. Tudo isso é necessário da ajuda do recepcionista ou da recepcionista para o visitante. Organização. É necessário um local adequado para a recepcionista guardar blocos de notas, canetas, folhetos ou outros materiais. É muito bom que a igreja tenha uma mesinha ali logo na entrada, com uma cadeira, onde a recepcionista possa apoiar as suas coisas de trabalho. Eu já vi em muitas igrejas a recepcionista ficar em pé com um bloco, esqueci agora o nome que chama, que a pessoa fica ali com aquele bloco, pegando o nome das pessoas. Mas imagine a recepcionista bem vestida, de salto, ali o tempo todo de pé, sem poder sentar um pouco. Então, para ajudar a recepcionista, prepare uma mesinha onde ela possa apoiar as coisas e também sentar um pouco. Pontualidade. A recepcionista deve chegar mais cedo para garantir que tudo esteja pronto para receber os visitantes e a igreja. Infelizmente, existe muitas recepcionistas que falham nessa parte. Se você foi escalada para estar na recepção da sua igreja naquele dia, se esforce para chegar o mais cedo possível. Você tem que ser uma das primeiras a chegar para recepcionar as pessoas. Por isso o nome recepcionista. Você recebe as pessoas. Você não é recebido por elas. É você quem as recebe. Equipe de recepção. Formar uma equipe dedicada que também participe das programações da igreja e esteja sempre aberta a novos membros. Eu já vi muitas recepcionistas que gostam de trabalhar sozinhas, mas acredite, ninguém trabalha sozinho. É bom formar uma equipe, principalmente para trabalhar em programações da igreja, eventos maiores e até para também dar um pouco de folga a você. Quem sabe formando um rodízio na recepção. E aí, seja uma pessoa, você recepcionista, que às vezes é muito organizada e acha que no dia que você não faz a recepção, fica bagunçada a sua mesa e que por isso você gosta de ficar sozinha. Não seja assim. Seja receptiva a novos membros e ensine para eles como fazer um bom trabalho na recepção. Crie a sua equipe. E por último, o objetivo principal da recepção: fazer com que o visitante se sinta bem acolhido e tenha vontade de voltar. Se a recepção cumprir este papel, este objetivo, pode ter certeza que foi vitorioso naquele dia. A recepção é a cara da igreja, é o primeiro ponto de contato, tanto para os membros quanto para os visitantes. E sua qualidade reflete diretamente a hospitalidade da instituição, que no caso é a igreja. A recepção precisa ser amigável, alegre e acolhedora, criando um ambiente que todos se sintam bem-vindos, tanto visitantes como membros da igreja. E aí eu acrescentei aqui no finalzinho da apostila
uma dica adicional. Essa dica é kit visitante. É uma ideia para você implantar aí na sua igreja. Oferecer uma sacola de boas-vindas para o visitante que veio pela primeira vez, contendo cartões de boas-vindas com informações sobre os cultos, atividades da igreja, como por exemplo, se tem teologia, se tem EBD, se tem alguma festividade programada e outros eventos importantes que você quer que o visitante venha participar. Marcadores de Bíblia. Esse kit, você pode até colocar também um bombom, um chocolate, uma caneta. Você pode acrescentar mais coisas se você quiser. Mas imagine uma sacolinha onde tem ali um cartão de boa-vinda. Quando eu falo um cartão, pode ser um panfleto que diga quais são os trabalhos da igreja, os dias de culto, o horário, quais são os trabalhos que tem como teologia, EBD, festividades, cultos importantes que estejam próximos. Tudo ali direitinho descrito para que o visitante saiba quando ele pode voltar novamente, quais são os dias de culto, o horário e os trabalhos que a igreja tem. E um marcador de Bíblia, quem sabe uma caneta, um chocolate, para que aquela pessoa sinta vontade de voltar. Uma coisa importante também que é bom que tenha, junto à recepcionista, são guarda-chuvas para os dias de chuva, garantindo um bom atendimento tanto para o visitante quanto para um membro. É tão bom, né? Você chega ali em frente à igreja de carro, sem guarda-chuva, e vem ali o porteiro, ou a recepcionista, ou o recepcionista com guarda-chuva para te pegar. Demonstra muito carinho e respeito pelo visitante e pelo membro da igreja também. Esses pequenos detalhes demonstram o cuidado da igreja com seus visitantes, tornando a experiência dele na igreja ainda mais agradável. E aqui a gente vai encerrar essas duas partes, né? Nós falamos sobre cooperador, diácono e recepcionista. Nós já estamos em 26 minutos, não vou deixar o vídeo muito longo. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar. Deus abençoe a todos.